Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que contra o corpo e o sangue do Senhor pecar todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do teu amor que nos trouxe até aqui. Obrigado pelos louvores que ouvimos. Obrigado pelo culto que te entregamos. Obrigado pela mesa e pela ceia que participamos hoje, Senhor. Escreve dentro do nosso coração, Senhor, o que nós precisamos fazer, como nós precisamos nos portar, como nós precisamos lavar as nossas mãos, para que a gente não seja consumido pela condenação. Em nome e pela misericórdia de Jesus. Amém. Amém. Eu quero refletir um pouco com você hoje, exatamente sobre o momento que a gente viveu agora, sobre o elemento da Santa Ceia. E quero aproveitar que você ainda está com gosto da Santa Ceia na sua boca, você ainda está com o sabor do pão, o sabor do vinho, para que você mergulhe nessa reflexão comigo, sentindo o gosto que Jesus queria que você sentisse nesse momento. Eu quero dizer que esse sermão, ele surgiu no meu coração a partir de uma crise que eu tinha, de um trauma que eu carregava desde a minha infância, muito tempo na igreja. Eu escutava uma coisa que me assustava na hora da Santa Ceia, e eu quero compartilhar com você, porque talvez esse também seja o seu trauma. E aí, como o Espírito Santo me curou enquanto eu preparava esse sermão, eu oro para que ele cure você também. O meu trauma era o seguinte: toda vez que eu vinha participar da ceia, eu escutava alguém dizendo assim: atenção, não venha em pecado, porque se você vier em pecado tomar a Santa Ceia, você vai trazer maldição sobre a sua vida. Quem já ouviu isso aqui? Pô, só 4 pessoas? Que bom. Então tá todo mundo aqui ouvindo um pouco isso. Eu escutava muito isso. E isso fazia com que eu olhasse para a mesa de um jeito muito assustador. Como se eu estivesse indo passar pela peneira, como se eu estivesse ali diante da Polícia Federal para passar, para ver se eu ia conseguir ou não ser aprovado para aquilo dali, para ver se eu ia trazer de alguma maneira bênção, ou para ver se eu ia aumentar a quantidade de maldição que eu carregava dentro dessa vida difícil de pecado que eu carrego. Mas, olhando e mergulhando nessa palavra, eu descobri que isso não é verdade. E eu quero te falar que não são todos os pecados que são de fato um problema na hora da ceia, e quero te falar quais são os que são problemáticos e os que são de boa. Pode ser? Vamos tentar montar uma lista de que pecado dá para passar e de que pecado não dá para passar? Vamos fazer comigo essa lista? Daqui a pouco a gente volta na lista. Para a gente poder entender como é que a gente vai montar essa lista, a gente precisa responder algumas perguntas. A primeira delas é: para que serve a ceia? Para que serve a ceia? Queria ouvir de vocês. Hoje tem menos pessoas, a gente consegue dar uma conversada. Para que serve a ceia? Lembrança. Que mais? Renovo de aliança. Que movimento bonito. Acho muito bonita essa expressão, renovo de aliança. Me inspira bastante essa ideia de olhar para a ceia como renovo de aliança. Que mais? Comunhão, partilha. Boa.
A ceia serve essencialmente para a gente lembrar. Vocês acertaram de primeira. E a lembrança traz dentro do nosso coração esse renovo, essa vontade, essa reconexão com o Pai, essa lembrança da vida de Jesus entregue em nós. E Jesus, Augusto Cury gosta muito de falar que ele é o melhor nas profissões que ele faz, né? Ele é de fato mesmo o melhor pedagogo que já existiu. E Jesus sabia como se comunicar com as pessoas, porque ele conhece a máquina que você é, a máquina do ser humano. Você entende que você é uma máquina. E assim como uma máquina de computador, você tem uma quantidade de HD que você consegue carregar dentro de você. O Marlon sabe do que eu estou falando. Na sua cabeça, você tem uma quantidade, um número de gigabytes que você consegue acumular memória dentro de você. E por isso o seu cérebro está sempre automatizando as coisas, porque você precisa liberar espaço no seu HD para você poder gerar mais conexões sinápticas aqui na sua cabeça para você poder lembrar de mais coisas. É por isso que antigamente, antes de você ter um celular com a sua agenda na mão, você sabia pelo menos o número de telefone de umas 10 pessoas. E hoje você sabe o seu, muito mal é o da sua esposa, do seu marido. Estou mentindo? Não, né? É verdade. A gente não grava mais o telefone de ninguém, porque para que eu vou gravar o telefone de alguém? Parando para pensar, a gente tinha que gravar pelo menos umas 2, 3 pessoas, né? Para na hora do aperto, a gente conseguir pedir recurso para alguém. Mas a gente esquece das coisas. A gente esquece o número de telefone, a gente esquece o dia de aniversário, a gente esquece a data do casamento, a gente esquece daquilo que a gente tinha combinado com alguém para fazer, a gente esquece de um monte de coisa. E a gente precisa, de alguma maneira, ser lembrado daquilo que importa e daquilo que é importante. Por que você comemora aniversário? Fala para mim. Eu já perguntei isso aqui. Aí talvez você fale assim, pastor Tiago está ficando repetitivo. Não, pastor Tiago é consistente. Tá? O que é a festa de aniversário que você faz? Por que a gente faz uma festa de aniversário? Para comer bolo? Para comer docinho? Para comer cachorro quente? Também. Para ganhar presente? Pô, com certeza, ganhar presente é bom demais. Mas a gente celebra o aniversário por um motivo. Para você perceber que você está ficando velho. Não fica triste, isso não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim, é importante, porque se a gente não parasse uma vez a cada ano e contar o tempo e falasse, passou mais um ano, passou mais um ano, passou mais um ano, a gente esquecia. Às vezes a gente esquece. Às vezes eu falo, eu tenho 30 e... Tem que fazer a conta, né? Para você lembrar o tempo que passou. A gente comemora aniversário porque a gente esquece, porque a nossa máquina é fraca, porque não é que ela é fraca não, tá? Nosso cérebro é bem incrível, mas mesmo assim ele não consegue guardar exatamente tudo que você vê na vida, é muita coisa, é muito tempo, e a gente invariavelmente esquece daquilo que é importante. A gente celebra a ceia uma vez por mês para a gente se lembrar tá certo, né? Para a gente lembrar daquilo que de fato é importante, para a gente trazer o gosto da vida e da morte de Jesus, para a gente lembrar do sacrifício de Cristo. E como eu te falei, Jesus é um professor tão incrível, que ele sabe que você não gosta de ladainha. Ele sabe que se ele trouxesse um tratado acadêmico sobre as sinapses cerebrais do cérebro e a importância de você não ia prestar atenção. E ele fala assim, como eu posso trazer o meu sacrifício de maneira sensorial para as pessoas? Ele fala assim, mais do que falar, mais do que contar uma história, eu vou trazer sabor para isso, eu vou trazer gosto. É impossível você dormir na hora que você está comendo a Santa Ceia, não é? A pessoa, tem gente que talvez seja possível, mas é muito difícil, porque na hora que você está participando da Santa Ceia, você está sentindo o gosto do pão, você está sentindo o cheiro do cálice, existe um monte de coisa dentro de você para fazer você lembrar do sacrifício de Jesus. A primeira resposta para a primeira pergunta que eu lancei aqui diante de você é, para que serve a ceia? É para a gente lembrar, para a gente lembrar de uma maneira profunda, para a gente lembrar com gosto do que Jesus queria dizer para a gente. Para que serve a ceia? A segunda pergunta que eu tenho para você é, e o que ela significa de fato? Qual é a imagem da Santa Ceia? E eu cheguei em 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta é que a Santa Ceia significa comunhão, que foi dito aqui. A segunda é que a Santa Ceia significa sustento. E a terceira,
é que a Santa Ceia significa entrega. Eu falei que você é uma máquina. E assim como você carrega o seu celular toda noite, você precisa ser carregado também. E a única diferença entre a pilha que você coloca no controle remoto e o arroz e feijão é que arroz e feijão é mais gostoso do que pilha, eu acho. Porque assim como você precisa carregar um aparelho para que ele funcione, você precisa se alimentar para que você funcione, para que você viva, para que o seu corpo retire energia e nutriente e você fique acordado e você consiga fazer as coisas. Quando seu filho está doente, o que você fala? Come, filho. Come para ficar forte, porque se você não comer, você vai ficar fraco. Alimento tem a ver com sustento. Quando Jesus escolhe o pão e o vinho, Jesus está falando assim: o que eu fiz por você, o que eu vou fazer naquela cruz, está ligado diretamente ao seu sustento, aquilo que mantém você forte, aquilo que mantém você inteiro, aquilo que mantém você firme. A ceia fala sobre sustento, a ceia fala sobre comunhão e ela fala sobre entrega. Quando eu falo sobre comunhão, é porque Jesus podia ter feito aquele momento individual com cada um deles. Jesus podia ter chamado um por um, mas Jesus fez aquilo no momento específico, numa festa, numa mesa. Jesus parou aquela situação e falou assim: a gente precisa fazer isso comendo. Porque, como eu disse na hora que a gente estava ministrando, é porque é comendo que a gente partilha a vida. Eu já falei isso também aqui uma vez. Pastor Tiago, consistente, não é repetitivo. Eu já falei que eu amo cozinhar. E eu amo cozinhar para as pessoas que eu amo. Porque eu acho que a comida, ela tem um lugar de afeto, um lugar de amor, ela mexe com tudo que a gente tem. Quando Cristo escolhe o elemento do pão e o elemento do vinho, Ele está te dizendo que Ele quer que você sente à mesa e tenha intimidade e tenha amizade com Ele. Mas Ele não faz isso, Ele e você. Ele faz isso, Ele e mais um monte de gente. A ceia fala sobre comunhão. E talvez você torça um pouco o nariz para isso. Porque a comunhão, ela é difícil demais. Eu não quero falar muito dela agora, eu quero voltar com ela no final. Porque é chato falar sobre comunhão. É difícil, é espinhoso, então eu vou pular para a entrega. A ceia fala sobre entrega. Eu estava lendo esse versículo no inglês também, e eu achei interessante, porque o versículo 24, ele fala assim: tendo tomado pão e tendo dado graças, Deus o quebrou. Ele usa a expressão broke, né? Ele o quebrou, o pão, e disse: esse é o meu corpo que vai ser quebrado por você. Acho interessante você ter exatamente esse movimento. É uma pena que eu não tenho um pão aqui, mas de rasgar o pão e de falar assim: aqui está falando sobre você destruir esse pão para que ele seja dividido, para que a gente coma. Existe um movimento e um signo e um símbolo de entrega na Santa Ceia, sobre a partilha. Eu sei que tem várias leituras teológicas a respeito do momento da Eucaristia. Existem algumas religiões que afirmam que você, na hora que bota o pão na boca e ele é transmorfizado em outra coisa, você não pode morder, porque senão você estaria mordendo de fato o corpo de Cristo. Mas acho um pouco curioso isso, porque se de fato, na hora que o pão encostasse na minha boca, ele virasse o corpo de Cristo, eu deveria de fato morder. Porque é isso que o signo e o símbolo da cruz significam. Significa a morte de Cristo. Significa Ele ter sido rasgado pelo seu dente, pelo seu pecado, pela sua dor. Cristo se entregou por nós. E a Santa Ceia é o momento de destruição desses alimentos dentro da tua boca, para que ele vire uma outra coisa. Olha que coisa profunda é o comer. Comer é você rasgar o alimento, ele ser destruído para que ele gere vida em você. Esse é o símbolo da cruz de Cristo. É aquele que se doa, que se rasga para que gere vida dentro de você. Talvez você pense assim: nossa, que dor é mastigar Cristo. Mas muito pior é o ato do pecado diante dessa consciência. É o seu pecado que mastiga Cristo, não é o seu dente. É a nossa vida, são os nossos atos, é aquilo que a gente faz. Então eu te apresentei aqui 3 imagens: a imagem da comunhão, a imagem do sustento e a imagem da entrega.
E essas imagens, elas são apresentadas para a gente através de uma coisa chamada ritual. A gente celebra a Santa Ceia através de um ritual. Eu falei que eu tinha 4 perguntas para hoje. É para que serve a ceia? Quais são as imagens da ceia? A terceira pergunta é: quando fazer essa ceia? Quando eu falo de ritual, eu preciso explicar para você um pouquinho a diferença entre ritual e rito para as religiões e para a ciência da religião. Um rito é um gesto que carrega dentro de si um símbolo. Por exemplo, Soninha, se eu chegar para você no meio da rua e esticar a minha mão, o que você vai fazer? Você vai esticar e você vai apertar essa mão, né? Se a gente estiver assinando um contrato e eu esticar minha mão para você, você vai apertar essa mão e isso vai ter um outro significado, que significa que a gente fechou um acordo. Um gesto com um significado é um rito. Se eu der um beijo na minha esposa, isso é um gesto que significa afeto e isso é um rito. Rito é um gesto. Se eu beijo a minha esposa na frente de um pastor e eu estou de terno e ela está com um vestido branco e o pastor acabou de falar, pode beijar a noiva, isso é um conjunto de símbolos que formam um ritual. E esse ritual a gente chama de casamento. Então o beijo é o rito, o ritual é o casamento. Se eu jogo água na cabeça de um bebê, isso é um rito, isso é um movimento que carrega um símbolo. Ok? Se eu visto esse bebê especial, chamo a família, venho aqui, tenho um culto, a gente chama isso de batismo e o batismo é o ritual. O ritual, ele é um conjunto de ritos e símbolos que é feito no momento específico. Isso que a gente viveu aqui hoje é um ritual. Todo primeiro domingo, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança realiza o ritual da Santa Ceia aqui nesse lugar. Várias outras igrejas pelo mundo, desde Constantino, realizam a Santa Ceia no primeiro domingo. E se convencionou que esse era um bom momento para você se relembrar de que Cristo morreu por você. O ritual é muito importante. Não vai terminar esse sermão e ligar para o pastor Sandro e falar assim: pastor Sandro, pastor Tiago bem pregou que é para a gente acabar com a Santa Ceia. Eu vou falar, isso é mentira. A Santa Ceia é um ritual importante para a gente. A Santa Ceia, ela serve para nos lembrar do amor de Cristo Jesus. Mas além de ser um ritual, a Santa Ceia, ela tem uma carência e uma urgência de se tornar um rito na tua vida. O que você está falando, pastor Tiago? Quando eu tenho que tomar Santa Ceia? Eu tenho que tomar Santa Ceia todo primeiro domingo? Eu tenho que tomar Santa Ceia toda vez que um pastor vier consagrar um elemento do pão e do vinho? Eu tenho que tomar Santa Ceia toda vez que eu ver um copinho carregado de suco de uva e um pequeno biscoito creme cracker? Eu tenho que tomar Santa Ceia quando eu estiver de um jeito tal, naquele lugar específico? A palavra do Senhor fala: fazei isso todas as vezes que você comer e todas as vezes que você beber, em memória de mim. Quando a gente fala de Eucaristia, quando a gente fala de ações de graça, a gente está falando do ato de comer e do ato de beber. Ficou todo arrepiado, porque a gente diminui o ato de sentar na mesa e de bater um pratão e uma refeição, e a gente esquece que aquilo dali precisa ser dado graça, aquilo dali precisa ser um rito, aquilo dali precisa carregar símbolo, aquilo dali precisa conter ação de graças, aquilo dali precisa ser a sua Santa Ceia. Porque se Cristo não for lembrado naquele seu prato, na sua Coca-Cola, uma coisa não anula a outra, mas se Cristo não for lembrado, você não está cumprindo o mandamento de Jesus. Jesus não estava se referindo àquele lugar, Jesus não estava se referindo àquela festa, Jesus estava se referindo à sua vida, e que a sua vida precisa ser uma memória constante e eterna, de que Ele se entregou por você, de que Ele morreu por você, e muito melhor do que isso, de que Ele está vivo por você hoje. Quando eu lia isso, eu comecei a apertar o meu coração e falar assim: Senhor, quantos lanches eu fiz na minha vida, quantos cafés da manhã, quantos almoços eu fiz, e apesar de cantar a musiquinha, obrigado Jesus, thank you Father,
Eu não encarei aquilo dali como um Deus que está me sustentando, como um Deus que está se entregando, como um Deus que está me chamando para a comunhão. Quantas vezes eu não te agradeci, não falei, Senhor, seja o meu alimento, seja a minha bebida, seja aquilo que mata a minha fome agora. Eu vou te dizer que ceia fala sobre urgência. Não dá para esperar até o mês que vem para você se lembrar do sangue da vida de Jesus. A gente vai estar aqui fazendo o nosso melhor como comunidade, fazendo o ritual mais bonito que a gente puder, mas se você, durante esse mês inteiro, não se lembrar da morte, da vida e da ressurreição de Jesus, você está perdendo tempo demais, cara. Você está perdendo tempo demais, porque a ação de graças, a Eucaristia precisa ser feita entre você, entre os seus amigos e entre a sua família. O que eu estou te dizendo é que é preciso que hoje, na hora do almoço, você dê as mãos, você pare o que você está fazendo e você fala, Senhor, muito obrigado por esse alimento, muito obrigado porque esse alimento ele significa sustento, ele significa amor, ele significa entrega, muito obrigado porque eu sinto a tua vida na hora que eu como, sabe por quê? Porque comida é urgente. Se eu falar para você assim, qual é o seu prato favorito? Fala aí para mim, qual é o seu prato favorito? Franguinho da vovó. Meu prato favorito é franguinho da minha vovó. Saudade do franguinho da vovó. Qual é o seu prato favorito? Qual é o seu prato favorito? Fala aí pra mim. Carne assada, boa. Se eu te falar assim, ó, você vai comer a melhor carne assada feita no planeta Terra. Ela vai estar exatamente do jeito que você gosta. Ela vai estar perfeita, com a carne mais cara do mundo, impossível, assim, aquele prato heróico, assim, a comida mais maravilhosa do mundo. Só que para comer essa carne assada, você vai ter que ficar um mês sem comer nada. Vale a pena? Vale, porque comer é urgente, comer é agora. Comer é no máximo até 2 horas da tarde. São 11h37. A comida, ela fala sobre alimento, hoje, aqui e agora. Cristo precisa morrer e ressuscitar e viver na tua vida hoje, aqui e agora. Não é no próximo mês que vem, não é no primeiro domingo do mês que vem, é hoje na hora do almoço, é hoje na hora da janta, é amanhã no seu café da manhã. Cristo precisa nascer dentro de você de maneira urgente. A gente vive esquecendo que a gente morre, porque isso é saudável. Ninguém aqui precisa ser lembrado toda hora que vai morrer, todo mundo vai morrer, a gente vai tropeçar, vai morrer, você pode engasgar, morrer, pode ter um aneurisma, morrer, ninguém vai viver assim. Mas é preciso entender que a vida, ela está diante de nós aqui hoje. Eu não sei, eu não posso apostar e afirmar que todas as pessoas que estão aqui vão estar vivas na próxima Santa Ceia. É preciso que Cristo nasça na tua vida hoje. É preciso que Cristo morra e ressuscite na sua caminhada e na sua história hoje. Você entende o quanto as coisas são urgentes, o quanto a vida é urgente? Eu fico pensando em quanto tempo que a gente perde com tanta bobeira, cara. A gente perde tempo demais. Aí eu estou brigado com fulano, então eu vou ficar um mês dando um gelo nele. Eu não vou falar com ela, ela vai chegar e ela vai sofrer, porque ela vai ver que eu não estou dando bola para ela. Ai, eu estou com uma picuinha com a minha irmã, tem 15 anos que a gente não se fala. Nossa, mas um dia ela vai se reconhecer que ela estava errada nessa história e ela vai me pedir desculpa. Ah, então eu vou ficar... Jesus! A gente tropeça, cai e morre. Você perdeu tempo brigando por tanta bobeira na tua vida. Você perdeu tempo arranjando tanta inimizade na tua vida. Tanto disse-me-disse na nossa história. A vida de Cristo, a Santa Ceia, ela é para ontem. E agora chegou o momento da pregação, onde a gente vai fazer a grande lista. A lista dos pecados que estão ok de você vir tomar Santa Ceia e dos pecados que não estão aqui. Vamos lá, a gente vai fazer um ranking. Vou começar com mentira. Quem dá mais? O que é pior do que mentira? Pior do que mentira. O que tem consequência pior do que mentira? Matar. Matar alguém. O que mais? O que é pior do que matar? Tá, mentira aqui, matar tá em cima. Vamos lá, o que mais? O que é pior? Me ajuda aí. Adultério. Adultério é pior do que morte? Jesus. Não sei, eu acho que não, hein? Depende. Depende do tipo de morte, vai. Se for uma morte muito violenta, tal, eu acho que talvez a morte seja pior do que o adultério, eu acho. Tá bom, vamos lá.
Tamo aí, adultério e morte estão empatados aqui. Vamos chegar nesse lugar. O que pode ser pior? Blasfêmia? Nossa, pior do que matar uma pessoa. Tá bom, vamos lá. Pedofilia. Tipo, a gente pode começar a levar o bagulho para lugares muito ruins aqui. Deixa eu lançar uma aqui. Trair Jesus diretamente. Você acha que se encaixaria onde nisso aqui? Top pior? Pior, né? É pior trair Jesus do que matar alguém? É pior. É pior trair Jesus do que mentir? É pior. É pior trair Jesus do que... É pior. Mas aí, Jesus fez a mesa. Ele olhou para todo mundo que estava em volta dele e falou assim: oi, lindos. Quero dizer que um de vocês vai me trair, tá? E eu sei quem é. E vai ser Judas. Jesus sabia que era ele. E aí Jesus enche o cálice. Jesus vira e fala: ó, Judas, toma, para você. Se você falar para mim assim: hoje, pastor, eu tomei ceia e eu não estava em pecado, tá? Eu vou falar que você mentiu para mim. E que você está em 2 pecados. Nos seus aí que você carrega. E na mentira de dizer para mim, na cara lavada, que você veio aqui em cima, que você pegou um cálice, voltou para o seu lugar, e que você não estava em pecado. Porque na hora que a gente acorda, enquanto a gente não subir aos céus, justificado pelo amor do Senhor, a gente está tudo sujo, imundo. A gente está errado no nosso erro. Então, peraí, pastor, o que Paulo então quis dizer quando a gente vira diante do altar do Senhor e toma... Paulo está falando de um pecado. Tem um pecado específico que você carrega, e não é maldição que ele fala condenação. Tem um pecado que você não pode tomar santa ceia com ele. Eu não estou... Gente, de novo, não liga para o pastor Sandro e fala: pastor Tiago bem disse que a gente pode tomar ceia sujo no pecado. Não foi isso que eu disse. Eu disse que invariavelmente você vai pecar. E que se você puder pedir perdão e ter mudança de vida, isso vai fazer bem para você, porque todo pecado é em si uma condenação, todo pecado é em si uma maldição. Mas não é esse pecado que te impede de vir aqui tomar santa ceia. O único pecado que impede a gente de tomar santa ceia é... Daqui a pouco eu falo. O problema da gente confundir esse pecado com outros pecados é a gente achar que a gente só pode tomar santa ceia quando a gente está eticamente limpo. Isso faz com que a gente encontre na ceia uma polícia do comportamento. Isso faz com que a gente olhe para a mesa da ceia e enxergue uma coisa que ela não significa. Quem aqui já deixou de tomar ceia? Não precisa levantar a mão. Eu já deixei de tomar ceia porque eu estava me sentindo sujo, porque eu estava em pecado. E aí a gente começa a olhar para o lado, né, e fala assim: você viu, menina, que o irmãozinho fulano de tal lá, ele não tomou ceia hoje. Está em pecado ele. Está fazendo uma coisa errada. Como se essa ceia não fosse justamente sobre a justificação dos nossos pecados, sobre a gente de fato ser lembrado que a gente precisa mudar de vida, como se essa ceia não fosse para os perdidos, como se essa ceia não fosse para os pecadores. Essa ceia é para você que está no erro, para você sentir o gosto amargo do sangue de Jesus e de fato ser lembrado do como a gente não consegue imaginar a dor que ele viu na hora da cruz e de ver os meus pecados lá na cruz. É para isso que serve a Santa Ceia. Então, pastor, qual é o pecado que a gente não pode cometer na hora de tomar a Santa Ceia? Sobre o que Paulo está falando aqui nessa hora? Paulo está falando sobre o pecado do individualismo. Paulo está falando sobre o pecado de você olhar só para você. Eu quero voltar um pouquinho com você no versículo 19. Não, 18. Diz assim: porque antes de tudo eu estou sendo informado que existe divisão aí no meio de vocês, hein? Estão me contando isso daí, que essa igreja de Corinto está dividida. E quando vocês se reúnem na igreja, e acho bom isso, né? Em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vossos meios. Quando, pois, vocês se reunirem no mesmo lugar,
não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque na hora que vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Caraca, eu acho que Paulo é super grosso, né? Você não tem comida em casa, não? É isso que está escrito no versículo 21. Por acaso você não tem casa onde beber? Você vem para cá, para a ceia do Senhor, e tem gente que está morrendo de fome. Não tendes, porventura... já li isso. O que direis? Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisso certamente eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. A gente leu. Passa para o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem para comer a Santa Ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando Paulo vira e fala que se você comer, no versículo 27, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, você será réu do corpo e do sangue de Jesus. Paulo está falando de uma comunidade chamada Corinto, e nessa comunidade eles não tomavam a ceia desse jeito que a gente toma. Eles traziam uma mesa, e eles traziam de fato pão, vinho, carne, peixes, e eles comiam naquele banquete. Só que os ricos traziam muitas comidas, e os ricos chegavam e eles devoravam as suas comidas, enquanto os pobres ficavam passando fome naquele contexto, naquela comunidade. Paulo fala assim: então, se você está vindo comer da ceia e você se porta de maneira indigna, o que você traz para dentro de você é condenação para você e para a sua comunidade, porque muitos de vocês estão fracos, com fome, doentes, e muitos de vocês já dormiram. O que Paulo está falando é que tem gente que vem para a ceia e esquece completamente as três imagens da ceia. Tem gente que vem para a ceia e esquece que a ceia fala sobre comunhão, sobre entrega, sobre partilha e sobre sustento. Paulo está falando de uma galera que chega para cear e não entende o que a ceia significa. Isso é pecado e isso traz condenação sobre a tua vida. Paulo está falando de um pecado na hora da ceia, que é o pecado de você olhar só para o seu umbigo. Eu sinto isso como um soco no meu peito, porque quando eu olho para a nossa comunidade ceando nesse lugar, infelizmente, eu consigo sentir o cheiro da divisão em alguns lugares. Infelizmente, eu consigo ver pessoas que estão preocupadas com o seu próprio umbigo, enquanto o irmão está passando fome, e fome no sentido de levar para a morte. Paulo fala: as pessoas estão doentes, as pessoas estão morrendo, porque elas estão com fome, e vocês ricos que têm comida em casa, chegam aqui e comem tudo, voam em cima da mesa, porque vocês se acham donos dessa mesa. E as pessoas podiam estar saudáveis do teu lado, mas elas estão morrendo e elas estão doentes. Eu quero dizer, Igreja Nova Esperança, o maior pecado na hora de você vir partilhar a ceia é você achar que a igreja é um lugar que você entra, canta uma música, ouve uma palavra, não fala com ninguém e vai embora. Esse é o pecado que traz condenação para você. Enquanto a nossa igreja for um lugar onde a gente não tem a coragem de sentar um na frente do outro e resolver os nossos problemas, a gente vai trazer condenação para esse lugar. Enquanto a nossa igreja for um lugar onde você escuta uma fofoca, e eu bem ouvi dizer que o fulano estava fazendo isso, e você passa essa fofoca para frente, esse vai ser um lugar de condenação. A gente carrega um slogan nesse lugar, que a Igreja Nova Esperança é a sua família em Orlando. Que sejamos uma família decente, uma família que se ama, e não um exemplo de família dividida, e não um exemplo de família que só pensa no próprio umbigo. Meu Deus! É urgente, é para ontem. As pessoas estão do nosso lado e elas estão morrendo porque elas não sabem conversar, morrendo porque elas estão passando necessidades, e a gente está preso no nosso umbigo, no nosso individualismo.
no nosso grupinho de afinidade. Eu estou confortável nesse lugar. Eu não me preocupo com quem está definhando, com quem está indo embora. Eu não me preocupo com quem está sozinho, solitário. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente está numa terra que caminha para um individualismo muito violento, muito gritante, muito preocupante. Eu adoro a ideia de você estar no Walmart e você ver uma pessoa usando um pijama de dinossauro. Mas eu adoraria muito mais se isso significasse que a pessoa é livre, né, para se vestir do jeito que ela quiser. Mas não é isso que significa. O que significa é que ninguém está nem aí para a maneira como você se veste. Isso é péssimo. Ninguém se importa com você, ninguém se importa com como você parece, ninguém se importa com a maneira como você se arruma. Ninguém está nem aí para você. E a gente caminha para ser uma geração em que a gente não está nem aí para nada, a gente não está nem aí para ninguém. Tem uma coisa que era uma grande crise no meu coração, que a pandemia forçou a gente a fazer, que para mim como pastor eu não engolia bem, cara, que é o lance de você ter que fazer a Santa Ceia na sua casa. Santa Ceia é o oposto de eu estar na minha casa assistindo uma televisão e comer um pão e vinho. Santa Ceia é eu estar junto com as pessoas. Eu preferia não fazer a Santa Ceia, porque a Santa Ceia solitária na minha casa é tudo menos Santa Ceia. Ixi, peguei pesadão agora, desculpa. Mas é a verdade. Santa Ceia é eu saber quem é que está sentado do meu lado. Tem pouca gente aqui nessa igreja. A gente consegue saber o nome de todo mundo. A gente consegue saber se alguém aqui está precisando de ajuda. A gente consegue saber se alguém aqui está precisando de um abraço. Lá vem o pastor Tiago falar que eu tenho que abraçar as pessoas de novo, caramba. Eu odeio isso. Odeio. Ter que sair do meu lugar e abraçar uma pessoa que eu nunca vi na vida. E o meu espaço pessoal. E a minha bolha de proteção. Não existe isso. No corpo de Cristo não existe isso. A gente está falando exatamente sobre explodir essas bolhas, sobre a gente se conhecer. Chama as pessoas para sair, chama as pessoas para comer na tua casa. Eu não tenho dinheiro, vamos no McDonald's comer $1 menu. Mas a gente vai sentar e a gente vai conversar sobre a nossa vida, porque a gente precisa se reconectar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa acabar com a divisão que existe no meio de nós, para que Cristo flua como um rio nesse lugar, para que a gente veja cura, para que a gente veja milagre, para que a gente veja o transbordado agir no meio de nós. É preciso que a gente destrua esse individualismo que está nos matando, que está nos destruindo. E é para ontem, porque a gente tem fome. Tem gente que fala assim, eu perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro na minha frente. Eu perdoei, mas eu não quero dar chance nenhuma. Eu perdoei, mas eu não tenho a coragem de dizer, olha, vou te dar a minha escada para você começar a subir de novo. Não estou te dizendo que você tem que botar a pessoa no mesmo degrau que ela estava. Mas você não pode fechar as portas. Porque você erra pra caramba também, as pessoas te perdoam. Você precisa de segunda chance, por que as outras pessoas não precisam de segunda chance? Eu falo isso com os meus jovens, e eu consigo ver eles revirando os olhos agora, assim, falando, pastor Tiago, me deixa quietinho, me deixa na minha, eu não quero ter que abraçar ninguém, eu não quero ter que fazer dinâmica onde eu me apresento e converso com um estranho. Mas esse é o único jeito da gente crescer forte e à mesa do Senhor. Esse é o único jeito da gente participar da Santa Ceia e não carregar condenação sobre a nossa vida. Esse é o único jeito da gente não estar em pecado. Eu assisti um vídeo essa semana sobre uma coisa que aconteceu em 2019 aqui nos Estados Unidos, mas que eu queria te mostrar. Queria pedir a ajuda do Wesley. São 2 minutos, rapidinho. Mas eu acho que fala um pouco sobre o que também é a Santa Ceia para mim. I get a call to go grab a student and please bring him to our counseling office. So I'm walking towards that classroom, basically as soon as I'm done asking if he's here,
the door pops up, and that young man was standing right there at the door. First thing I see is him open his jacket and him pull a big gun out of it. All the kids just start screaming, and then hearing all the desks start to flip over, and as they all run out. I remember this girl, and she was like, "Get away from the windows, everybody get away from the windows now. There's someone out there with a gun." 911, what's the address of your emergency? There's a school shooting, Park Road High School. Park Road High School. Here's the call over the walkie. Shooter, shooter. Okay, somebody shot, something. I remember the door bust out, boom, you know, because they're kicking the door, the police. You saw a male walk into the classroom with a shotgun, and they were in the Fine Arts building. I just acted. I just went. I just moved forward. This evening, authorities say a man was tackled. He had a gun. It happened at Park Rose High School in Portland, Oregon. The football coach confronting the suspect. People were blowing up our phones for interviews and let's talk to Keenan the hero. And I wanted to say, you don't even know the definition of hero unless you see this footage. Door opens, and as soon as it kind of opens, I was able to get the gun away. And then the kid starts to break down. I didn't want to hurt anybody. I didn't want to hurt anybody. That's what he said to me. I just wanted to hurt myself. And he goes on to say, nobody cares about me. And I told him I care about him. I think he needed a hug more than he needed to be tackled to the ground. You know, I told him I was there for a reason. I was there to save him. You could have died. Yeah. That wasn't my time, though. As pessoas estão morrendo de uma doença silenciosa chamada solidão. E é nosso papel como igreja se levantar e falar assim: eu não vou ceder a essa cultura confortável de só olhar para mim. Eu queria orar com você nesse momento. Orar para que o sabor da Santa Ceia, que o gosto da morte, da vida de Jesus, gere no seu coração a vontade de correr atrás das pessoas que não merecem que você corra atrás delas. Que a força e a vida de Jesus gere no seu coração perdão de verdade. Que Ele limpe o seu peito das angústias das pessoas que você tem motivo para odiar, que você tem motivo para evitar, para não querer tomar a ceia no dia que ela vem. Eu quero orar por você, para você que não consegue dizer eu te amo para ninguém, nem para a pessoa com que você é casado. Eu oro para que essa seja uma manhã de perdão no meio de nós. E para que você não tome Santa Ceia sem entender o que ela de fato significa. Ela significa abraçar. Você pode fechar os seus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, flua como um rio no meio de nós, Pai. Que esse rio possa inundar o nosso peito, Pai. Que esse rio possa afogar o nosso orgulho, Senhor. Que esse rio possa afogar as nossas mágoas, Senhor. Porque nós não queremos viver num corpo condenado, num corpo que carrega para si maldição. Nós queremos encher esse lugar com o Teu amor, com a Tua vida, com a Tua dignidade, com o Seu acerto de contas, Pai. Que não exista somente o perdão pelo perdão, mas que exista mudança, Senhor. Mudança nos comportamentos,
mudança na língua das pessoas, Senhor. Diminui no meio de nós aquilo que nos divide, ó Pai. Jesus, eu como pastor dessa igreja, eu já errei muitas vezes. Errei com pessoas que eu amo aqui nesse lugar. Eu queria, diante dessa comunidade, pedir perdão. Eu já pedi antes, mas eu quero pedir de novo. Porque de verdade, às vezes a gente erra sem a intenção de errar. Mas a gente erra. Machuca, fere o outro. E quando o outro se afasta, dói de verdade. Porque o nosso sonho, o nosso desejo é que a gente consiga reconstruir as pontes que foram quebradas, e quando elas são de fato divididas, isso faz com que o nosso coração chore sangue, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, flui o teu milagre no meio de nós, Senhor. Flui o teu milagre, e que esse milagre consiga reconectar pontes que foram quebradas, Pai. Que esse milagre consiga reconstruir laços que foram desamarrados, que foram rasgados, que foram rompidos, Senhor. Flui com o teu perdão no meio de nós, e que isso gere cura em nós, Pai. Senhor, eu clamo pela tua cura no meio da tua igreja, Senhor. Eu clamo por um ambiente de vida, um ambiente de suporte, um ambiente de amor, Senhor. Um ambiente onde a gente consiga confiar em quem está do nosso lado. Um ambiente no qual a gente consiga abraçar e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. E isso não doer no nosso coração, Pai. Um ambiente onde a gente consiga sair junto, comer junto, ouvir o que o outro está precisando. Porque tem gente que está morrendo de fome, tem gente que está precisando de um abraço nosso. A gente não sabe, a gente não faz ideia, porque a gente está tão cheio da nossa fome, da nossa ansiedade, que a gente não consegue olhar para a necessidade do outro. Jesus, ensina a gente a abraçar, ensina a gente a dizer: eu te amo, mesmo quando essa não é a nossa vontade, porque não adianta amar um Cristo que a gente não vê, se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê. O nosso irmão que a gente abraça, o nosso irmão que a gente diz: a paz do Senhor. Eu quero te dizer: eu te amo, Jesus. Dizendo que eu amo alguém, Pai. Em nome de Jesus. O nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Deus não fez você para ser sozinho. Deus não fez você para ser solitário. Deus não fez você para ser um zelador do seu espaço pessoal. Deus fez você para ser um imitador de Jesus Cristo nesse lugar. Eu queria te convidar nessa hora a se colocar de pé. Eu queria que você não se cansasse, não se envergonhasse, que você trouxesse toda a brasilidade e o calor do brasileiro que fica melhor amigo de alguém na fila do banco. Eu quero te convidar a ser cheio desse Espírito Santo e abraçar o máximo de pessoas que você puder e dizer assim: eu te amo. Talvez eu não te suporte, mas eu te amo. Sai do seu lugar nessa hora. Você pode dizer que você ama Jesus, abraçando alguém. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus.
Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Você sente a presença do Espírito Santo nesse lugar? Amém. Nós te glorificamos, Jesus, Amém. porque essa foi uma manhã de perdão. Essa foi uma manhã de fato de santa ceia. Essa foi uma manhã de mesa. Essa foi uma manhã de comunhão. Essa foi uma manhã de sustento. Essa foi uma manhã de entrega. Jesus, não queremos seguir sozinhos. Senhor. Não queremos andar como quem anda olhando o próprio umbigo. Porque quem anda olhando o próprio umbigo anda triste, encurvado, tropeça. Eu quero andar de cabeça erguida. Amém. E saber quem está do meu lado. Amém. Espírito Santo de Deus, muito obrigado Obrigada, Jesus. por cada vida que está aqui nesse lugar, Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por cada visitante, cada pessoa que veio nessa igreja hoje pela primeira vez e já teve que ouvir uma palavra que diz que a gente não pode viver sozinho. Que essas pessoas que estão nos visitando saibam que aqui tem lugar e tem muita gente disposta a amar, disposta a cuidar, disposta a caminhar junto, disposta a comer junto. Que a gente aprenda a estar à disposição, a estar atento, a estar esperto, desperto para aquilo que Tu queres, Jesus. Cura os nossos erros, cura as nossas falhas, cura os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que a gente não coma assim, seja no ritual, seja no rito, seja no primeiro domingo, seja no almoço que vamos ter daqui a pouco. Que a gente sinta a Tua presença, a Sua entrega, e que ela nos convença que a gente precisa viver em comunidade, que a gente precisa cuidar uns dos outros, enquanto dá tempo, enquanto existe fome. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda a nossa semana, Senhor. Nós queremos consagrar diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, Pai, os nossos projetos, os nossos trabalhos, o nosso descanso. Que a nossa vida esteja plantada em Ti e que essa semente seja regada com adoração, louvor, com gratidão, com a Tua presença, Jesus. Que essa seja uma semana de boas notícias, que essa seja uma semana de vitória sobre o nosso pecado, que traz peso, maldição para nós. Lava-nos, Senhor, limpa-nos, liberta-nos, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença de Jesus Cristo, aquele que nos chama para sentar na mesa com Ele, e que o fogo do Espírito Santo derreta o seu coração de gelo e faça você encontrar num abraço a manifestação da glória de Deus. Hoje para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você que está nos visitando, como eu falei na oração, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente quer amar você, a gente quer conhecer você, a gente quer ajudar você. A gente tem um presente para você, né? Junto com o Ministério Welcome. Edu está lá na porta. Lá atrás a gente tem a nossa cafeteria, tem boba tea, limonada, a gente tem caramelo macchiato, tem cappuccino, tem um monte de coisa especial. A cafeteria está aberta e se você é visitante, está nos conhecendo pela primeira vez, você tem uma bebida de graça lá. Ó, é um jeito da gente dizer que a gente ama vocês, que a gente quer que você se sinta bem-vindo aqui no meio de nós. E é isso. Tem algum outro anúncio? Não? Que Deus te abençoe, ótimo feriado para você e até o próximo domingo.